Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, mais um dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este livro, O Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. Gente, esse livro é simplesmente maravilhoso. É assim, é um livro que todo cristão, todo filho de Deus, todo ser iluminado, todo ser vivo deve ler esse livro. Para quê? Para que haja uma expansão, um deslumbre da sua vida espiritual. Ele necessita ler esse livro. E hoje eu trouxe para compartilhar com vocês um pedacinho, Iluminação Espiritual. Então assim, vou começar lendo um pedacinho aqui do início do capítulo e depois eu mostro para vocês alguns trechinhos que eu marquei pra gente abordar aqui, porque é maravilhoso, é muito relevante, vale a pena. Se você não leu ainda, baratinho, uns 20 e pouquinhos, porque ele é super pequenininho, ó, pequenininho de tamanho, pequenininho de espessura também, tem 140 páginas. Os capítulos são um pouquinho extensos, por isso que a gente não dá pra falar muito, né? Fica comigo até o final. E você vai ficar convencida de que você precisa ler esse livro. Não por mim, mas por você. Pelo rumo da sua vida espiritual. Para ser um divisor de águas. Antes e depois do caminho infinito. Joel Goldsmith. Bora lá. O comecinho diz assim: a iluminação espiritual nos capacita a discernir a verdade espiritual, quando se nos apresenta um conceito meramente humano. A consciência espiritual reconhece a verdade naquilo que aparece como um conceito. O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando, pela primeira vez, percebemos que aquilo que aprendemos através dos sentidos da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar, não são a realidade das coisas, a realidade absoluta. Retirando por completo a atenção das aparências, o primeiro raio de iluminação espiritual nos traz o fulgor do divino, do eterno e do imortal. E isso, por sua vez, torna as aparências menos reais para nós, tornando-nos assim mais e mais receptivos à iluminação. Então, o que quer dizer aqui? Quando a gente tira os olhos do natural, daquilo que é visível, daquilo que é palpável, daquilo que é sentido, daquilo que é ouvido, daquilo que é visto, né? Quando a gente tira o foco de tudo isso, então é um princípio de iluminação espiritual, porque você saiu do externo e veio para o interno. Aonde que está o reino de Deus? Está dentro de nós. Então, quando a gente para de ficar totalmente focado no nosso natural, a gente começa a ter os raios da iluminação, os raios do divino, do eterno, raiando dentro de nós, saindo para fora, e nós estamos a caminho, prontos da plena iluminação espiritual. E um pouquinho mais acrescentando aqui, Paulo, né, lá na Bíblia, ele disse assim: as coisas do mundo visível, né, tudo que a gente vê, tudo que a gente apalpa, foram feitas, foram tiradas, foram copiadas, é uma xerox das coisas do mundo invisível, das coisas do mundo espiritual, e as coisas de Deus não se discernem carnalmente, mas espiritualmente. Então, materialmente, você não vai conseguir entender. Com a sua mente racional, você não vai conseguir entender as coisas de Deus. Você tem que pôr a sua mente, a mente de Cristo, a sua consciência para trabalhar e para entrar neste mundo que é o mundo real. E aqui eu separei alguns trechinhos, ó, marcadinho. Começa a ler, você começa a devorar, porque você começa, quero mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais disso, eu quero saber mais, eu quero mergulhar mais, eu quero ir mais fundo, leva-me mais fundo. É muito gostoso. Bora lá.
aqui mais um pedacinho, diz assim: a iluminação nos traz primeiro a paz e depois a confiança e a segurança. Isso nos dá repouso das contendas do mundo e então todo o bem flui para nós pela graça. Podemos agora perceber que não vivemos pelo que ganhamos ou conquistamos, vivemos sim pela graça de Deus. Tudo que temos é dádiva de Deus. Nós não ganhamos o nosso bem, pois já o possuímos. Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mais um pedacinho aqui. Quando a consciência está iluminada com a verdade e o amor, destrói todo sentido de medo, de toda dúvida, de todo ódio, inveja, doença e discórdia. E esta pura consciência é percebida por todos a quem encontramos. E lhes é aliviado os fardos. É impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas dos que nos rodeiam. Olha que poderoso isso! Reconhecemos que todo o bem que vivenciamos emana da nossa própria consciência. Mesmo que nos pareça vir ou através de outro indivíduo, reconhecemos que toda aparência de mal é uma percepção falseada da harmonia e por isso não é para ser temida ou odiada. Como resultado, a ilusão desaparecerá e a realidade se tornará clara. Apenas a consciência iluminada pode olhar para as aparências do mal e perceber a realidade divina. Somente o Cristo, em nossa consciência, pode separar o erro da aparente realidade e retirar-lhe os espinhos. Uau! Mais um pedacinho. O iluminado caminha sem medo pela graça. Sabemos que somos a realização de Deus. Somos a condição de consciência onde emana a luz de Deus. Isto é ter a mente espiritual. Esta presença interior da qual tomamos consciência é a verdade em si mesma, que se nos revela como presença, poder, companhia, luz e paz e poder curador, como o Cristo. Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a água pura da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Temos de livrar o coração dos erros do eu, da obstinação, dos falsos desejos, da ambição, da ganância, para refletir a luz da verdade como um diamante perfeito que reflete sua luz própria no seu interior. Último. Todos os acontecimentos de nosso dia a dia nos oferecem as oportunidades de usarmos a nossa compreensão espiritual. Cada uso dessas faculdades espirituais resulta em maior percepção espiritual, porque, por sua vez, nos revela sempre mais e mais da luz da verdade. Orai sem cessar e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisinha poderosa! Isso aqui, gente, que eu li para vocês são apenas alguns trechinhos de um capítulo. Mas, bom, fato, você vai lá, você vai ler. Vai lá conferir. Não perca tempo, seja iluminado, seja agraciado. Um beijão, fica com Deus. Cheirinho no seu coração. Até mais.